Imagine um nome que através de 2 milênios tornou-se sinônimo de poder, sedução e queda. Cleópatra. A última rainha do Egito é frequentemente lembrada como uma mulher que usou seu corpo para dobrar generais romanos à sua vontade, uma figura trágica que teria entregado seu império por paixões cegas e que escolheu a morte num ato de desespero amoroso. Mas essa versão da história, gravada no mármore e no celuloide, não é um registro dos fatos, é uma arma de guerra. A Cleópatra que o mundo conhece foi meticulosamente inventada pelos vencedores para justificar a aniquilação de uma das mentes mais brilhantes da antiguidade. Enquanto Roma tremia diante de sua inteligência, seus inimigos precisavam transformá-la em uma meretriz oriental para esconder a verdade. Ela era uma poliglota que dominava 9 idiomas, uma diplomata feroz e a única de sua dinastia que ousou falar a língua do seu povo. Nas sombras da grande biblioteca de Alexandria, entre pergaminhos de filosofia e tratados de astronomia, Cleópatra orquestrou a resistência de uma nação contra a maré inevitável do Império Romano. Suas alianças com Júlio César e Marco Antônio não foram fraquezas do coração, mas movimentos de mestre em um tabuleiro de xadrez continental, onde a liberdade do Egito era o prêmio final. As areias de Alexandria guardam uma história diferente. Hoje vamos desenterrar a verdadeira rainha, a estrategista que foi apagada da história por ser poderosa demais para ser deixada viva na memória. A Cleópatra que nos contaram é apenas uma sombra distorcida da mulher real. Se você deseja descobrir a verdadeira força que governou as areias do Egito e entender como Alexandria se tornou o centro intelectual do mundo antigo, se inscreve no canal Ontem é História. Ative as notificações. Cada vídeo é uma história que alguém não queria que você soubesse. Feche os olhos e imagine o mármore branco de Alexandria refletindo o sol impiedoso do Mediterrâneo. Sinta o cheiro de maresia misturado ao aroma de papiro fresco e incenso que emanava dos templos. No século I a.C., Alexandria não era apenas uma cidade, era o centro nervoso da consciência humana, o lugar onde o mundo se encontrava para pensar. E no coração dessa metrópole pulsante, nos corredores silenciosos do Museion e sob as abóbodas da grande biblioteca, uma jovem princesa não estudava apenas como governar, mas como entender a alma do seu povo. Cleópatra VII era, antes de tudo, uma filha do conhecimento. Enquanto a história popular a pintou com as cores da sedução fácil, a realidade nos sussurra algo muito mais grandioso. Ela foi a primeira de sua dinastia, em 300 anos de domínio grego, a falar a língua dos egípcios. Ela não apenas ouvia as preces de seus súditos, ela as compreendia. Falava 9 idiomas, navegando com fluidez pela retórica grega, o persa e o aramaico dos partos. Cleópatra não era uma peça no tabuleiro, ela era a mestre enxadrista em um mundo que estava prestes a ser devorado pela sombra das legiões de Roma. Mas por que a imagem que chegou até nós é tão diferente? Porque a história, muitas vezes, é escrita com o veneno da derrota. Para Roma, era impossível admitir que a maior ameaça à sua expansão não era um exército bárbaro, mas a inteligência de uma mulher do Oriente. Era necessário transformá-la em uma feiticeira, uma sereia que enfeitiçava generais, para que ninguém percebesse que ela, na verdade, o superava em intelecto. E assim, enquanto o mundo antigo prendia a respiração diante de sua ascensão, Roma já afiava a pena para reescrever a história. O ano é 32 antes de nossa era. No Senado romano, o ar é denso, carregado de suor e incenso, mas o que realmente sufoca os presentes é o veneno que emana dos discursos de um jovem ambicioso chamado Otaviano. Ele não está apenas declarando guerra a uma nação, ele está destruindo uma memória. Para entender a Cleópatra que a história nos entregou, a sedutora fatal, a mulher que levava homens honestos à ruína, precisamos primeiro entender a máquina de propaganda mais eficiente do mundo antigo. Otaviano, o futuro Augusto, percebeu que não poderia vencer Marco Antônio, um herói de guerra amado pelas legiões, simplesmente chamando-o de traidor.
Ele precisava de um monstro. E esse monstro foi esculpido no mármore da misoginia e do medo romano ao estrangeiro. A propaganda de Otaviano foi uma obra-prima de distorção. Enquanto Cleópatra governava a Alexandria com uma precisão administrativa invejável, em Roma ela era pintada como uma figura mística que usava poções e feitiçaria para escravizar a vontade de generais romanos. O contraste é brutal. Nas ruas de Alexandria, o povo via uma rainha que falava o idioma deles, que reduzia impostos em tempos de seca e que debatia com filósofos no Museum. Em Roma, os panfletos e poemas encomendados por Otaviano descreviam uma mulher bêbada de poder e vinho, cujo único objetivo era humilhar o orgulho latino. A guerra de narrativas não era apenas sobre quem governaria o mundo, mas sobre como o mundo lembraria dos vencidos. Otaviano sabia que as espadas conquistam territórios, mas as histórias conquistam a eternidade. Para o cidadão comum de Roma, Cleópatra era uma ameaça existencial. Eles temiam o Oriente, um lugar que viam como decadente, luxuoso e perigosamente feminino. Otaviano explorou esse medo com maestria. Ele transformou a aliança política entre Cleópatra e Marco Antônio em um conto de fadas perverso. Onde havia estratégia geopolítica para garantir o suprimento de grãos do Egito e a estabilidade das fronteiras orientais, a propaganda romana via apenas luxúria. Cada banquete em Alexandria era relatado em Roma com exageros grotescos, transformando rituais de Estado em orgias sem fim. Era necessário desumanizá-la. Se ela fosse apenas uma governante competente, a invasão do Egito seria vista como uma agressão imperialista. Se ela fosse um monstro de imoralidade, a invasão seria uma missão de resgate da dignidade romana. Mas quem era a mulher por trás dessa névoa de mentiras? Enquanto a propaganda a pintava como uma figura movida por impulsos carnais, os registros de historiadores gregos e as evidências arqueológicas mostram uma realidade oposta. Cleópatra era o produto de séculos de refinamento intelectual grego e da mística milenar egípcia. Ela não herdou apenas um trono, ela herdou uma crise. O Egito estava sendo esmagado pelas dívidas com Roma e pelas lutas internas da dinastia ptolemaica. Sua ascensão ao poder não foi um golpe de sorte sedutor, mas uma batalha de sobrevivência em um ninho de escorpiões. Ela viu seu pai ser exilado, seus irmãos serem manipulados por conselheiros corruptos e percebeu que a única maneira de salvar o Egito era se tornando indispensável para o império que o ameaçava. A verdadeira arma de Cleópatra não era o decote, mas a diplomacia e a erudição. Ela foi a primeira de sua linhagem a aprender o egípcio demótico, falando diretamente com a alma de seu povo sem intermediários. Ela dominava o grego, o aramaico, o etíope, o árabe e várias outras línguas. Quando se encontrou com César e, mais tarde, com Marco Antônio, ela não os conquistou apenas com a beleza. As moedas da época mostram uma mulher de traços fortes e nariz proeminente, longe do padrão de beleza hollywoodiano. Ela os conquistou com a mente. Ela oferecia a inteligência logística de um império rico, o conhecimento das rotas comerciais do Mar Vermelho e a legitimidade de uma divindade viva. Para César e Antônio, Cleópatra não era apenas uma amante, ela era o parceiro político mais poderoso que eles poderiam desejar. Após a derrota na Batalha de Áxio e seu subsequente suicídio, Otaviano teve o controle total sobre a narrativa histórica. Ele destruiu estátuas, mas preservou aquelas que a mostravam como uma sedutora, garantindo que o mito servisse à sua glória como o homem que salvou Roma de uma feiticeira estrangeira. O que vemos hoje nos filmes e lemos em muitos livros de história é o eco da voz de um homem que precisava justificar a anexação de uma nação soberana. É nosso dever, como investigadores do passado, olhar além do mármore romano e encontrar o papiro alexandrino. Ao longe, erguendo-se sobre a ilha de Faros, uma estrutura colossal desafia os céus. O farol de Alexandria não era apenas uma torre de sinalização, era uma declaração de poder, uma das 7 maravilhas cujo fogo, alimentado por lenha e resina, podia ser visto a 50 quilômetros de distância. Para quem chegava pelo Mediterrâneo, Alexandria não parecia uma cidade do deserto, mas sim uma miragem de vidro, mármore e ouro que flutuava entre o mar e o lago Mariotes.
Era aqui, neste epicentro de sofisticação e caos urbano, que Cleópatra reinava. E, para entender a rainha, precisamos primeiro caminhar pelas ruas da metrópole que a moldou. Alexandria era a cidade mais cosmopolita que o mundo já havia visto. Um caldeirão onde o racionalismo grego e o misticismo egípcio se encontravam e se transformavam. Diferente das ruas estreitas e lamacentas de Roma, Alexandria fora planejada em uma grade perfeita pelo arquiteto Dinócrates. Suas avenidas, como a Via Canópica, eram tão largas que carruagens podiam correr lado a lado sob a sombra de colunatas coríntias. O ar cheirava a uma mistura improvável: o salitre do mar, o papiro fresco sendo processado nos portos, o incenso vindo do sul e o aroma de especiarias que chegavam das rotas da Índia. No burburinho das ruas, ouvia-se uma polifonia de línguas: o aramaico dos mercadores, o latim dos diplomatas, o grego da elite e o egípcio antigo das classes trabalhadoras. Cleópatra era a única de sua linhagem que conseguia transitar por todos esses mundos, falando a língua de cada súdito. No coração do bairro real, o Brucheion, erguia-se o Museion, o Templo das Musas. Não era apenas uma biblioteca, mas uma das primeiras instituições dedicadas exclusivamente ao conhecimento. Imagine os corredores silenciosos onde as mentes mais brilhantes da época, de matemáticos a astrônomos, recebiam salários do Estado para apenas pensar. Havia o observatório, o laboratório de anatomia e, claro, a grande biblioteca, cujas prateleiras de nichos de madeira guardavam cerca de 700 mil rolos de papiro. Cleópatra não era apenas uma patrona distante dessas instituições, ela era uma de suas filhas mais aplicadas. Ela estudou aqui, sob a tutela dos melhores filósofos, mergulhando em textos que iam da medicina à economia. Enquanto os líderes romanos eram criados para a guerra e a retórica forense, Cleópatra era criada para a erudição. Alexandria deu a ela uma visão de mundo globalizada, a compreensão de que o conhecimento era a arma mais letal que um monarca poderia possuir. Mas a vida em Alexandria também era marcada pela ostentação e pelo luxo que os romanos, em sua sobriedade republicana, consideravam decadente e perigoso. Os palácios ptolomaicos eram maravilhas de engenharia e estética, pisos de mosaico que pareciam pinturas vivas, fontes de águas perfumadas que resfriavam o ambiente e jardins suspensos que desafiavam a aridez do clima. As festas reais não eram meros banquetes, eram encenações teatrais. Relatos da época descrevem móveis com detalhes em ouro, onde outras capitais usariam madeira simples. No entanto, por trás dessa beleza havia a tensão constante de uma cidade populosa e volátil. O povo de Alexandria era conhecido por seu humor ácido, sua propensão a revoltas e sua lealdade feroz à cultura egípcia. Cleópatra compreendeu algo que seus antepassados ignoraram. Para governar o Egito, ela precisava ser egípcia aos olhos do povo e deusa aos olhos do mundo. Ao caminhar pelo grande porto, víamos o encontro da tecnologia com a tradição. Navios de carga massivos descarregavam grãos que alimentariam meio mundo, enquanto barcos cerimoniais em forma de lótus deslizavam silenciosamente pelos canais internos que conectavam o porto ao Nilo. A rainha frequentemente aparecia nessas vias navegáveis, não apenas em procissões religiosas, mas supervisionando as obras de engenharia que mantinham a cidade funcional. Ela entendia de finanças, de logística e do fluxo das águas do Nilo, o sangue vital de seu reino. Alexandria era seu laboratório de poder. Enquanto Roma era um império em expansão militar bruta, a Alexandria de Cleópatra era um império de influência cultural e sofisticação financeira. É fundamental desconstruir a ideia de que o charme de Cleópatra era físico. Seu verdadeiro magnetismo residia na inteligência vibrante que espelhava a própria cidade que ela governava. Uma mulher que era ao mesmo tempo antiga como os faraós e moderna como a ciência grega. O silêncio caiu sobre Alexandria, mas o eco de Cleópatra jamais se calou. Quando o veneno da áspide interrompeu sua jornada final, Roma acreditou ter vencido não apenas uma rainha, mas uma ideia incômoda.
Otaviano, o futuro Augusto, não se contentou em apenas anexar o Egito ao seu império. Ele sentiu a necessidade visceral de destruir a memória da mulher que, por décadas, foi a mente mais brilhante e perigosa do Mediterrâneo. A história que herdamos foi escrita com a pena amarga dos vencedores. Nela, a estrategista poliglota foi reduzida a uma sedutora fatal, e a diplomata que navegou o Nilo com Júlio César foi pintada como uma mulher movida por impulsos carnais e fraquezas do coração. Mas quando retiramos as camadas de séculos de propaganda romana, o que emerge das areias do tempo é a figura de uma monarca que, em um mundo governado por generais brutais, transformou o conhecimento em escudo e a cultura em sua mais afiada espada. O icônico encontro no Nilo, tantas vezes retratado como um romance cinematográfico, foi na verdade a diplomacia da sedução política em seu estado mais puro e calculado. Cleópatra não seduziu apenas homens, ela seduziu o centro do poder mundial, manipulando as engrenagens de um império implacável para garantir, contra todas as probabilidades, a autonomia de seu povo e a sobrevivência de sua linhagem. O legado de Cleópatra é um lembrete vívido sobre a fragilidade da verdade nas mãos do poder. Sua trajetória nos desafia a questionar por que, ainda hoje, mulheres que alcançam o ápice do poder são frequentemente despojadas de seu intelecto e julgadas quase exclusivamente por sua aparência ou vida privada. Cleópatra não foi uma vítima passiva das circunstâncias, mas a arquiteta audaciosa de seu próprio destino. Ao escolher a morte em seus próprios termos, ela realizou um ato de resistência sagrada que a propaganda de Roma jamais conseguiu apagar totalmente. Enquanto o Nilo continuar a desaguar no Mediterrâneo, a rainha mal contada continuará a nos sussurrar que o verdadeiro poder não reside nas coroas de ouro que se perdem no tempo, mas na coragem indomável de definir a própria história diante da eternidade.